Como todos sabemos, DeFi não é mais do que Last Kid on the Block, mas isso não significa que não haja mais desenvolvimentos no horizonte. Meu nome é Darkern Noah. Sou editor-chefe sendo criptografado dos principais meios de comunicação do mundo, cobrindo todas as coisas da web gratuitamente em 15 idiomas. E aqui estou. Mentes, nos ajudam a aprender exatamente onde o espaço é fortificado para crescer e onde novos produtos, serviços e usuários virão nos próximos anos. Antes de começar, vocês podem se apresentar? Brevemente, sim, posso começar. Oi a todos. Meu nome é Alex. Sou um Binance Labs, membro da equipe, para o benefício de todos. Binance Labs é o braço de investimento da Binance. Estamos no mercado desde 2018. Investimos em mais de 300 empresas. No espaço criptográfico. Somos um setor agnóstico, o que significa que invista em toda a pilha, começando pelas infraestruturas da camada base, como a camada 1, camada 2, até o fim para a camada de aplicação e tudo mais. Então investimos em middleware, em protocolos de segurança, em DeFi, obviamente que é o tópico de hoje sobre jogos, e assim por diante. E também somos um ecossistema agnóstico, um investidor, o que significa que investimos em diferentes cadeias, em diferentes cadeias. Por isso apoiamos vários projetos, em diferentes ecossistemas, em diferentes camadas. E, camada 2, obrigado Joey, por favor. Sim, oi a todos. Este é Joey. Eu sou o cofundador e CEO do Kilo, então Kilo é um Pareto DEX. O próximo geração de DEX de Propal, fáceis de usar e concentrar-se no gerenciamento de risco e a eficiência do capital, e agora estamos construindo a cadeia BNB. E operando o BNB, agora temos como crescer primeiro e, voltamos aos laboratórios de balanço. Obrigado Farik. Olá a todos, aqui é Farik, sou o CEO e cofundador da KSA Finance. KSA Finance é um protocolo de pouso na cadeia BNB. Focamos em segurança e inovamos em tokenomics para atrair liquidez. Acreditamos que o protocolo de pouso seguro é a base para um ecossistema saudável e um bom atomic sustentável atrairá liquidez no longo prazo. Obrigado. Então tudo bem. É hora de mergulhar. Todos nós sabemos que a definição percorreu um longo caminho, mas sempre há espaço para melhorias. Então, onde vocês veem as áreas mais significativas para que os projetos do projeto D5 continuem seu crescimento? São como qualquer outros setores ou indústrias ou regiões que possuem um enorme potencial para isso. Sim, na verdade quero falar um pouco sobre essas coisas. Tão anterior. Como eu construí o Kilo 15. Trabalhei na Central como exchanges por anos. Então, para meu entendimento, há muitos mercados emergentes. E muitas pessoas lá não têm um banco, todos os proprietários. Pessoas do banco. Eles usam um DeFi ou Propex, semelhante para ter acesso ao como as finanças tradicionais podem fornecer aos seus usuários que eles podem usar o DeFi para fazer o pagamento. Você pode usar o DeFi para obter um ano real e ter alguma renda passiva. Então, na verdade, quando estamos construindo o Cacais, então, a partir do tráfego natal, podemos encontrar alguns dos mercados emergentes, incluindo um Dabu-Uapa na Indonésia, ou Nigéria, ou mesmo outras regiões. Eles têm muito potencial. Lá muita gente tem interesse em conhecer mais coisas sobre DeFi e começar a usar protocolos. DeFi. Para ter acesso a para obter o talvez real, ano real, ou fazer com que eles persigam alguns tokens quentes no mercado para que possam usar o KS para ter acesso a isso. Então eu acho que é para todos os usuários. Sem banco, então D5 será a ponte para eles entrarem nas finanças tradicionais. Obrigado. Temos algo a adicione? Claro, sim. Em relação à área em que a definição pode se expandir para a próxima etapa. A área que me interessa é a combinação com instrumentos financeiros tradicionais, e é isso que o Care Finance funcionará no próximo ano. Na verdade, é um passo natural para usuários de ambos os lados do mundo, para usuários de Triad e FI,
Muitos de seus ativos são como idle em suas contas de corretagem e, se eles são tokenizados e em cadeia, eles podem realmente desembarcá-los para ganhar juros ou garanti-los e pedir liquidez emprestada. Isso irá liberar todo o potencial de seus ativos e, para definição aos usuários, dá-lhes mais acesso a mais classes de ativos para diversificar seus portfólios de risco. É uma demanda real para usuários nativos de criptografia, e um QSO vai tentar para atender a essa necessidade. No próximo ano, lançaremos o token T do Tesouro do ZLDUA. E, portanto, fique ligado. Obrigado, Alex. Sim, claro, você mencionou isso. DeFi percorreu um longo caminho e eu só quero me alongar um pouco mais sobre a estrutura da indústria de definição e onde vejo oportunidades potenciais de crescimento. Então, um DeFi começou praticamente com o lançamento do Uniswap em 2018 e Uniswap 1 foi o primeiro a se mover no espaço DEX, e na maior parte eu acho até talvez 1 ano e meio atrás. Os DEXs eram o maior setor em DeFi e eles manteve essa posição muito bem em termos da quantidade de valor que você conhece capturado ou bloqueado no protocolo, mas algumas coisas aconteceram no passado. 18 meses. Então, primeiro, a fusão que aconteceu no Ethereum permitiu o advento de uma nova categoria, que é o staking líquido, e o staking líquido derivativos, que, a propósito, agora é, na verdade, o maior subsetor em DeFi. Então, acho que há muitas coisas interessantes acontecendo lá. Voltarei a isso em um segundo. Então, a segunda parte, curiosamente, é protocolos de empréstimo. E empréstimo e temos Kenza, representando isso, e então o terceiro de que é 1 quilo X. Então você tem os dois, de as 3 categorias principais, estão aqui, e eles compartilharam como estão vendo a visão do mundo. Mas quero passar um pouco mais de tempo no líquido SING e no líquido SING, derivado um espaço dentro desse espaço. Acho que há muitas coisas interessantes acontecendo. Então você tem todo o setor meio que veio junto também em um mercado vazio, o que ajudou no crescimento porque o usuário, projetos de infraestrutura que permitem esse novo tipo de casos de uso. E isso é algo que eu fico de olho, você realmente parece muito otimista sobre isso. Desde que começamos a falar sobre usuários, já temos enorme base de usuários. E até mesmo mercados de cerveja. Os brutais mercados de cerveja não poderiam mudar isso. Mas onde você vê as oportunidades mais promissoras para aumentar esse número? Então, o que pode nos ajudar a fazer isso pode ser educação, pode ser, não sei, algum tipo de fusão entre ID e finanças. Talvez algo mais? Compartilhe seus pensamentos? Sim. Acho que esta manhã o B acaba de lançar uma notícia sobre eles. Terão a nova carteira Web3. Então, uma carteira Web3 será o caminho para todos os usuários. Então, achamos que o original como uma Web, 3 usuários nativos, eles podem usar como uma carteira para obter acesso para gerenciar seus portfólios em cadeia. Mas agora eles não têm o suficiente. O Protoc. Há protocolos do produto que eles podem usar para ter mais para usar seus como portfólios e para a integridade com uma Web3, o Web Carteira, S3, como a carteira de equilíbrio que será um bom ponto de partida para que todos os usuários pensem lá como uma Web3. Usuários nativos. Eles já sabem como. O que é? O SDT, o que é Ethereum? Ou talvez. Nós acabei de mencionar que alguém já usou o Leo para ter algo. E agora, eles têm alguns gostam de novas maneiras de obter mais renda passiva ou trapacear de alguma forma tokens. Então, para o RI, por exemplo, nosso então chamamos de nosso like. Somos a próxima geração de Perpet DEX, fáceis de usar. Assim como a interface do usuário e parte do UX Designs. Queremos preencher a lacuna entre as trocas centrais. Para o outro protocolos. Então, quando você usa nossa plataforma, é muito mais fácil para eles usarem. E to Integrity. Algumas inovações para os provedores de líquidos que usaremos como um VA híbrido. Desta forma, todos os detentores do STTH
podem não apenas ter o como um retorno anual de 4,5, mas também podem simplesmente entrar em nosso mundo para obter cerca de 10 a 15% da renda passiva e também para o que acabei de mencionar. Alguns usuários de mercados emergentes, gostam da Índia. Então, na Índia, eles têm a maioria dos usuários em confiança. Então, eles têm milhões de usuários. E eles já sabem como usar o USDT e BNB agora. Eles apenas usam como nossos produtos semelhantes e é muito mais fácil abrir uma alavancagem ou usar chás como tokens H no mercado agora. E eles não precisam preocupar-se com questões de segurança, porque temos certeza de que é seguro para eles. Para a integridade. Acho que será o próximo grande passo para todos os projetos de definição. Sim, interessante. Obrigado. Ok. Em relação aos novos usuários que podem entrar, define acho que duas áreas importantes são os usuários convencionais e também os emergentes. Mercados para usuários convencionais, muitos deles ainda são céticos em relação à criptografia. Eles podem ver isso como um playground arriscado, especialmente após o incidente da FTX no ano passado. E para deixá-los confortáveis para entrar, desafio, acho que precisamos de mais segurança, infraestrutura e melhor educação, e também melhor experiência do usuário para embarque neles. E imagine como eles podem obter rendimento DeFi, com seus serviços bancários conta, ou como pagar seu consumo de comércio eletrônico com criptografia. É aí quando a criptografia realmente brilhará, e é nisso que a K-Finance está trabalhando. Estamos tentando tornar a experiência de integração o mais fácil possível. E também o mercado emergente, como a África Sudeste Asiático, muitos usuários podem não ter acesso à infraestrutura bancária tradicional, mas eles têm acesso à criptografia e também a um telefone celular. Então acho que precisamos ter uma boa experiência móvel para acessá-los. E também a comunidade é muito boa, o poder intermediário para acessar todos esses usuários. Eles têm o incentivo e também o poder influente para alcançar mais pessoas. Então ouça o seu comunidade e expandir a base de usuários, a chave para ir. Sim, você pode concordar com a afirmação de que o UX está se tornando um front-end, e como a própria tecnologia blockchain está se tornando back-end para novos usuários. O que se torna front-end? O UX, é o chefe do processo agora. E como a própria tecnologia blockchain tornou-se o back-end porque os novos usuários não se importam com o que está acontecendo, eles só precisam de acesso aos ativos. Sim, posso imaginar que isso se tornará o caso de uso principal. Sim, no próximo ciclo. Então este é o passo para a adoção em massa. Certo, legal, Alex. Por favor. Sim. Então, no UX. Na verdade, concordo que essa é provavelmente a prioridade número 1 para DeFi, para resolver você sabe, além dos poucos pontos que foram mencionados anteriormente. Eu acho que DeFi desde o seu início teve esse tipo de imagem notória, de ser muito difícil de usar. Você sabe que precisa usar carteira de custódia, que muitas vezes é muito desajeitada, muito lenta. Você precisa se conectar, e então, se o protocolo tiver como um monte de correntes, então você tem que mudar a corrente. E muito disso pode ser simplificado. Apenas você sabe como construir uma experiência de usuário melhor, onde os usuários realmente se preocupam em usar o produto e nem tanto sobre a infraestrutura por trás disso. Então, ter uma visão totalmente abstraída, eliminar a complexidade de mudar cadeias ou fazer pontes entre diferentes cadeias, ou, você sabe, selecionando diferentes tipos de carteiras, e temos uma prova muito boa, fizemos um progresso muito bom nessa frente, como também teremos carteira de confiança em alguns dos painéis que puderem fale mais sobre como a infraestrutura da carteira se desenvolveu. Você sabe que agora temos uma abstração de conta, que oferecerá ainda mais flexibilidade e lógica quando construindo um tipo de caso de uso específico, e como você usa a carteira para interagir com protocolos o tempo todo, para realmente ir para os protocolos e ter uma espécie de cadeia omni completa. Experiência onde a liquidez vive em todos os lugares. Cada cadeia onde você precisa está realmente lá e pode chegar lá instantaneamente. Então,
Temos tudo o que precisamos. Tenha todas as ferramentas, toda a infraestrutura que você conhece. A rede de B&B fez um grande progresso construindo uma super camada de infraestrutura super rápida e segura. Agora com OpenB com que oferece muito fácil. Ferramentas e abordagem para construir tudo isso. Então, o que nos falta é construir um front-end realmente incrível, que as pessoas fiquem entusiasmadas em usar, e não sinto que você sabe que está mastigando vidro. Você sabe que o problema é como se estivéssemos discutindo isso por 1 ano ou talvez 2 anos como todo mundo está discutindo, mas nada está acontecendo. Por que então, você menciona sobre a base do usuário ou para a base do usuário para o iPense, contanto que a tecnologia e um tópico mais educacional e se espalhem para os povos e como B.com fizeram muitos estudos para os usuários. Então, quando o usuário se acostumar com todos os conhecimentos, ele já terá a base de conhecimento sobre como usar carteira, como usar fiats para obter criptografia, e especialmente agora estamos no Turquia. Então, a Turquia tem muitas bolsas locais e muitos brindes. Eles são muito mais fácil para eles se acostumarem com todas as novas tecnologias e se acostumarem com a FIA para obter criptomoedas também. Sim, ok. Discutimos o WIG e a educação, mas quais são os outros maiores desafios? Define que os projetos estão no estado atual. Tudo bem. Então, eu apenas começo. Então, eu acho que um dos desafios é para todos os projetos que sejam honestos. Ainda somos uma equipe muito pequena, então não trabalhamos muito nos valores mobiliários e trabalhamos com muito parecido com todas as empresas, todo o bounty, como como Abibu Bonds para ajude-nos a garantir que a segurança não seja um problema para outros usuários. Mas, a segurança não é o fim do jogo. Então você tem que como um novo código ou novas funções que você adiciona ao seu projeto. Que você sempre tenha muito cuidado, porque então, para todo como plataformas de desenvolvedores, como todos os invasores podem atacar sua plataforma como tipo a partir de 247 dias, para que você sempre se preocupe com títulos. Então, isso é muito importante. E segunda parte é eu também quero mencionar sobre o risco de você. Então, para todo o líquido, os fornecedores e os comerciantes são como setores diferentes. Portanto, para os fornecedores de líquidos, alguns talvez sejam de finanças tradicionais ou a instituição. Então eles precisam saber como gerenciar um risco, como uma nova definição projetos, porque há Isso é como uma nova inovação. As coisas estão acontecendo agora mesmo para que você não precise se preocupar apenas com o de risco financeiro, mas também ter que falar sobre risco de CO e tudo junto. Acho que é também os desafios para os projetos DPEL e trabalhar com outras instituições e também para o Triterlado. Acho que é apenas um cenário diferente de mercado. Eles precisam saber, ter alguns sentimentos sobre o que está acontecendo agora e escolher com base no risco preferência em fazer as escolhas certas. Acho que eles têm que controlar seu próprio risco. Sim, obrigado. Alex? Ok. Posso começar primeiro? Ok. Fique à vontade, claro. Em relação às oportunidades e desafios, acho que a segurança é o mais importante. E é nisso que Key of Finance se concentra principalmente. E, posso falar sobre alguns recursos nos quais estamos trabalhando para ajudar a melhorar a segurança. O primeiro é o isolamento ISET. Então, isolamos os riscos entre cada ativo, para que, se qualquer ativo tiver algum problema, isso não afetará mais nada. E também concentre-se nos riscos econômicos. Então, se você olhar para hacks do ciclo passado, muitos deles não estão relacionados a bugs no código. Mesmo que o sistema funcionasse como esperado, pode haver momentos em que a liquidez dos usuários não possa ser retirada. Então é realmente porque os parâmetros não foram definidos corretamente. E para realmente configurá-los corretamente, você precisa dados de referência na cadeia, e estamos desenvolvendo algoritmos que podem se ajustar dinamicamente de acordo com situações em cadeia. Desta forma, proporcionamos ao usuário
um ambiente mais seguro para que eles distribuam seus fundos. E esses são apenas alguns exemplos de recursos que acho que o mais importante é a mentalidade para coloque segurança. Além de tudo, e acho que é disso que os projetos D5 precisam para fazer. Sim, tenho que concordar aqui. Alex, você vira? Sim. Então, concordo totalmente. Segurança é provavelmente o número 1. Acho que a seguir podemos trazer uma espécie de risco de ressacas regulatórias, que é um grande desafio em DeFi Builders, que você está sempre vivendo com esse risco de uma mudança constante e da natureza de abordagem regulatória sobre como trazer realmente a definição para uma espécie de conformidade com os regulamentos existentes, mas também com os novos, especialmente que você saiba. Os reguladores diferem bastante em termos de abordagem de atitude, apenas no geral, tipo, a visão do mundo é bem diferente de você conhecer a jurisdição para a jurisdição. Então, eu diria que isso também é um grande desafio. Provavelmente seria o tipo de ideia geral sobre casos de uso semelhantes para DeFi. Muitos dos casos de uso em DeFi foram muito focados. Para tipo, com um bom grau de razão, estamos focados em Krypton nativo. Você sabe, como Spintock, gira alguns tokens e você pode listá-los. Você pode pedir emprestado novamente contra eles, aproximando-o do tipo de ativo do mundo real. E utilidade é algo que tem sido um desafio, mas acho que está mudando com um alto grau de velocidade agora e realmente vendo muito do tipo de mundo real sendo trazido, cadeia, já que você mencionou os regulamentos, como você vê o sistema financeiro tradicional, instituição, pode integrar as soluções. Sim. Acho que é a pergunta muito boa. Como sabemos, para todos os criadores de mercado para as mudanças centralizadas, como negociações no inverno mudo, alguns membros da equipe de chamada Vendo tradicional, talvez eles venham de Sigma ou Sentados ou J Street. Então, agora, eles estão trazendo sua experiência de sucesso das finanças tradicionais para para as exchanges centrais mas agora se eles quiserem implantar, está na mesma estratégia no DeFi5 projetos. Isso é um desafio para eles, como acabei de mencionar. O risco da mesma forma. Para os provedores de líquidos, é diferente de você apenas fazer as criações de mercado nas bolsas centrais, então há uma nova maneira. Então também estamos muito abertos para ter algumas discussões com todos os líderes de mercado para falar sobre como fazer para trazer isso, instituições, realmente gostam de formadores de mercado para nossos protocolos. E também, como sabemos, para os protocolos L para todos, como tokens RSD, muitas habilidades tradicionais já porque, se eles puderem correr algum risco na mudança de preço do Ethereum, eles podem ter retornos anuais em torno de 4,5 e também apenas mencione alguns como RWA, que é para o D. Agora você, se colocar o dado no aplicativo poderá ter retornos de 5%. E com base em nossos protocolos, se tivéssemos feito algumas inovações para trazer esse ativo para nossos protocolos, então acreditamos, para ter o gerenciamento de risco do lado do mercado, do lado do formador de mercado, e também, do lado da instituição, podemos expandir nosso trunfo ser, recurso de integridade. Acho que será um bom começo. Sim, interessante. Obrigado. Claro, na verdade, as instituições do último ciclo foram já desempenhando um papel importante no DeFi, mas quando o bear market surgiu, muitos deles saíram. Acredito que quando entramos no bull market novamente, eles estarão de volta, e desta vez serão mais firmes e poderão colaborar de várias maneiras com DeFi. O primeiro é que DeFi é um lugar muito bom para estacionar liquidez, especialmente se a se tornar mainstream. Como imaginar um rendimento sem risco de 5% como referência. E então, além disso, você tem rendimento real de protocolos DeFi5, como empréstimo de taxa de negociação interesse. E também, além disso, você tem incentivo simbólico do protocolo e ecossistema que tornará o DeFi o lugar mais atraente para as pessoas estacionarem sua liquidez e obterem rendimento. E a segunda colaboração é tradicional.
Finanças podem ajudar a definição a alcançar mais usuários. Eles estabeleceram um canal como sua loja off-chain, seus aplicativos diários, que bilhões de pessoas já estão usando para que possam desempenhar o papel de educação e também divulgação para integrar mais pessoas no mundo da definição. Sim, obrigado, Alex. Sim. Muito rapidamente. Acho que as instituições fizeram muito de aprendizagem e concordo que no ciclo anterior houve muito passos iniciais para eles adotarem ou entrarem em definição. Eles estavam dentro de finanças. Houve uma boa presença de uma espécie de tradicional, o que você chamaria de instituições tradicionais, sejam formadores de mercado ou outro tipo de como fundos de hedge principais, e assim por diante, vindo para a definição. Eles precisam aprender muitas coisas novas. O que você mencionou que muitos DEXs, na verdade, operam com base em AM. Isso foi um conceito que era bem conhecido, acho que desde os anos 70, mas ninguém realmente o construiu em trânsito. Tudo está feito por meio de livros de pedidos. A maior parte do investidor institucional ou institucional entidades não sabiam muito além do tipo de leitura dos recursos acadêmicos. Eles nunca experimentei, na verdade, um MM. Então, há muito que aprender a ser feito e como você realmente implanta o capital. Como você gerenciar. Gerenciar ativamente a liquidez. Você sabe, pensando em leis impermanentes, como você disse. De novo, que tudo isso era como se houvesse uma tonelada de coisas que eles precisavam dar ao Comfort. Então acho que estamos mais perto deles de obter esse nível de conforto e, esperançosamente, vê-los chegando a bordo, pois há um novo tipo de otimização sendo injetada no mercado, sim. Vamos atravessar os dedos e não vai demorar muito, mas estamos ficando sem tempo. Então o próximo será a última pergunta. Infelizmente podemos continuar gravando se você quiser. Então, como nós olhe para o futuro? O que define inovações e avanços você antecipar o máximo? Então quero começar como se agora a IA estivesse realmente quente no mercado agora. Quando falamos sobre alguns protocolos, chamamos isso de intenção eccentric. Então, certo. Agora os usuários talvez já tenham alguma experiência básica sobre como fazer negociações, mas apenas se você realmente quer dizer para tipo um assistente de IA, só para dizer a ele que está certo. Agora eu tenho USDT. Quero obter retornos de 10% em um mês. E não se quiser perder algum do meu dinheiro, você pode simplesmente alimentar essas coisas com o sistema SIM e a integridade V é nossa. Então é uma forma, de os usuários poderem usar os protocolos de maneira muito mais fácil. Como dizer que quando as pessoas obtiverem lucro, elas vão adorar este produto, mas se puderem perder o dinheiro, vão gostar, nunca mais volte. Então use como como chamamos de INTC, com IA assistência. Podemos acreditar que podemos abrir o portão para todos os novos usuários. Sim, apenas um corte. Sim, claro. Gostaria de avanço futuro. Uma coisa. Estou ansioso. A camada 2 e o blockchain modular também podem fornecer taxas de gás mais baixas e maior rendimento, e obviamente é benéfico, especialmente para o principal benefício do protocolo de desembarque. No case a Finance, é que podemos evitar dívidas inadimplentes, como quando há um mercado repentino sacar, liquidação. Os bots podem não ter tempo suficiente para liquidar posições, mas na camada 2 não é mais um problema, e também promove inovações, podemos ver produtos derivados mais inovadores. Como DEX baseado em livro de pedidos, e também a interoperabilidade entre as camadas, 2 são muito mais seguro do que fazer a ponte entre as camadas, para que possa nos dar uma visão mais segura, contexto para produtos DeFi, e é por isso que KZA é o primeiro pouso protocolo a ser lançado no OpenB. Acreditamos que é um passo importante para todo o ecossistema. Alex, sim. A última coisa que eu só quero trazer de volta é a experiência do usuário. Acho que muito do inovação que virá em DeFi, a expectativa é que virá com a construção de uma nova experiência de usuário e um usuário melhor interação. Então, sim,
Estou ansioso para ver isso no Dev 3.0. Obrigado, isso foi bastante esclarecedor. Obrigado por sua opinião. E terminamos aqui. Aproveite o resto do seu dia e até mais. Obrigado você.